Uma boa noite a cada um dos homens e amigos que estão assistindo este culto online realizado pela União Batista de Homens da Primeira Igreja Evangélica Batista de Lábrea. Neste momento nós estaremos fazendo uma oração, dando início assim a este culto. Oremos. Santo Deus e bendito Pai, louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor, e nesta noite somos gratos a Ti por podermos realizar este culto em adoração e louvor ao teu santo nome, Senhor. Que o Senhor possa estar derramando as tuas bênçãos sobre cada um dos irmãos que estarão aqui participando deste culto e também, Senhor, sobre a vida dos irmãos que estarão assistindo a este culto. Que o Senhor possa, Senhor, fazer deste culto, desta transmissão, uma bênção na vida de cada um que estará assistindo, Senhor. Oro pela vida de cada um que estará participando aqui, em especial pela vida do pregador desta noite. Que o Senhor use o teu poder e a tua graça na vida dele e que as palavras assim proferidas por ele, Senhor, sejam para a nossa edificação, nosso aprendizado. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nesse momento nós vamos louvar ao nosso Deus e eu convido o irmão Lucivânio, que estará assim ministrando os louvores. Graça e paz, irmão, da parte do nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que nos deu a oportunidade de nós louvarmos o seu santo nome. E o primeiro louvor desta noite nós vamos adorar a Deus com o hino Jesus em Tua Presença. Louvado seja o nome do nosso Deus. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Eis o dia, Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada, que agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada, que agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós
Louvado seja o nome do Senhor. E continuando adorando a Deus, vamos continuar com o louvor Reina em mim. Sobre toda a terra, tu és o Rei, Senhor. Louvado seja e engrandecido o Senhor. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Amém. Nesse momento eu gostaria de dar os avisos aos irmãos que os cultos da UBH são realizados nesta igreja de toda quarta-feira, em que a segunda e a quarta-feira são realizados de forma presencial aqui no templo, a partir das 7h30 da noite, e a primeira e a terceira quarta-feira é realizado de forma online, transmitido pela plataforma do YouTube. Esses são os avisos, e eu gostaria deste momento de chamar o irmão Fernando, que estará fazendo uma leitura na palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Irmão, quero convidar vocês a abrir as nossas Bíblias e na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo do 8. Vamos fazer a leitura até o versículo 12. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo do 8 a 12. Diz assim a santa palavra de Deus: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porém, o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores.
Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Amém, irmãos. Amém. Nesse momento nós vamos louvar ao Senhor com mais um louvor. E eu chamo mais uma vez o irmão Lucivânio, que estará ministrando este louvor. Louvado seja Deus. Nós iremos adorar a Deus neste momento com o louvor Luz das Nações, luz do mundo que viestes à terra para que eu pudesse te ver. Luz do mundo viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltados nas alturas, glorioso nos céus, humilde viestes a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de te adorar, ó Deus. Louvado seja, agradecido o teu nome, Senhor Jesus. Nesse momento nós faremos uma oração e em seguida
Diácono Lindomar estará trazendo assim a meditação da palavra de Deus. Santo Deus e bendito Pai, muito obrigado, Senhor, por este período de louvores, leitura da Tua palavra, e que o Senhor, o Teu nome, tenha sido exaltado aqui esta noite. Neste momento nós Te rogamos as Tuas bênçãos e que o Teu poder possa, Senhor, agir em nossas vidas, que o Senhor possa ser com o irmão Lindomar, que estará trazendo a meditação da Tua palavra. Abençoa o Teu servo e a cada um de nós que estaremos recebendo, Senhor, assim a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito bem, eu gostaria de saudar os amados irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É motivo mesmo de alegria para nós estarmos em mais um culto da UBH. Que Deus venha mesmo nos abençoar, nos dirigir a cada dia com o seu Santo Espírito. Agradecer aos irmãos que estão acompanhando através da plataforma do Facebook, pelo YouTube, que Deus venha mesmo abençoar a vida de cada um dos amados irmãos e amigos nesta noite. Eu gostaria de convidar aos irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Romanos, Romanos capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Vamos ler todo o capítulo, 25 versículos da palavra de Deus. Em Romanos, capítulo 4, iniciando a leitura do versículo 1 em diante, que diz assim a santa palavra de Deus. E pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aquele cuja iniquidade são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda circunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão, como
selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provem da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, e estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isto lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Que a palavra de Deus possa ficar mesmo gravada em nosso coração. Irmãos, nós lendo esse texto, nós podemos ver aqui o poder da fé. Podemos dar o título desta meditação nesta noite, o poder da fé. É o que descreve aqui em Romanos capítulo 4, onde nós lemos aqui. Abraão era o pai da fé. Por quê? Porque foi o primeiro a crer antes de ver. É o que nós lemos aqui. E qual a diferença em crer e fé? Qual a diferença entre crer e fé? Fé é crer naquilo que não vemos, como diz lá em Hebreus capítulo 1 e o versículo 11. É crer, é agir pela fé. É crer e agir pela fé. Então a história de Abraão é um grande exemplo, como nós lemos aqui, de fé. Um grande exemplo de fé. Abraão, ele saiu de sua terra, esperou ter um filho e depois entregou ao Senhor este filho. Então, cada etapa
de sua vida aqui de Abraão foi um aprendizado para viver pela fé. Então, por isso que eu dei esse título, o poder da fé, né? Porque nós vimos aqui na vida de Abraão, cada etapa da sua vida foi um aprendizado para viver pela fé. Como ter fé poderosa, né? Como ter fé poderosa. Então nós podemos aprender nesta noite sobre como é a fé poderosa. Do versículo 1 ao versículo 5 nós podemos ver a fé nos dá direito à bênção. Foi o que nós lemos aqui. Não vou repetir esta leitura desses 5 versículos, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia, que a fé nos dá direito à bênção. Abraão, sem ter praticado obra alguma da lei, mas agindo por fé, como diz aqui a leitura, recebeu a bênção como direito. Ele recebeu a bênção como direito. Como um trabalhador que recebe o seu salário, a bênção é o resultado da fé. É o que diz aqui os versículos da palavra de Deus. Então, irmãos, a fé nos dá direito à bênção. A fé nos dá direito à bênção. Então, isto é como ter uma fé poderosa. Também, pela graça, recebemos a promessa. Do versículo 13, né? E o versículo 14, que diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. 14. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então, pela graça, nós recebemos a promessa. Tudo que Deus faz é de graça para nós. Não há nada que possamos fazer além de crer na promessa da graça de Deus. Não há nada que podemos fazer, né? Então, muitas pessoas querem pegar algo que já está pago por Cristo na cruz e tentar pagar a salvação, né? É como eu posso assim ilustrar um homem que ele vem com um determinado peso nas suas costas, né? Carregando um peso, e alguém pode parar do seu lado num carro e dizer assim: o senhor quer uma carona? Ele diz: sim, eu aceito. E ele entra lá atrás, no carro, vamos dizer um carro de carroceria, com peso nas costas, e o carro parte e ele continua com peso nas costas, né? Ele continua com peso nas costas, e o carro ali vai andando até o seu destino para deixar aquele homem. Mas o homem vinha com peso na costa e continua com peso sobre as suas costas. É a mesma coisa. Tem pessoas que querem pagar a salvação se Cristo já pagou. Então, tudo que Deus nos dá é de graça. E assim, presente de Deus, como a salvação que Ele nos deu. Pela graça, recebemos a promessa. Pela fé, até que não existe, passa a existir. O versículo 17 do livro de Romanos, capítulo 4, diz: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência
as coisas que não existem. Então, por isso que eu disse, pela fé, até o que não existe passa a existir. É o que o versículo nos diz aqui. Deus, ele criou o mundo pela sua palavra, quando não existia nada, né? Mas ele criou o mundo pela sua palavra. Não existia nada. E esta é a matéria-prima de Deus. E Jesus, ele nos ensinou aqui a crer que já recebemos, como diz lá em Marcos capítulo 11, o versículo 24. Então precisamos chamar a existência aquilo que nos falta. Aquilo que nos falta. Como a fé. Como a fé, o perdão, a libertação, a paz, a alegria, e por aí vai. E por aí vai. Então, pela fé, até o que não existe passa a existir. A fé espera contra a esperança. O versículo 18 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Então veja bem, a fé espera contra a esperança. Nadamos contra a correnteza e não somos levados pela enxurrada da vida. Muitas vezes não podemos ouvir o que nos fala de mal e apenas crer, como fez Saul, quando zombaram dele ser rei. Lá em 1 Samuel, capítulo 10, do versículo 26 a 27. Saul, quando zombaram dele, apenas ele estava crendo em Deus. Não ligou para a zombaria. E o que é a esperança, né? Eu falei que a fé espera contra a esperança. E o que é a esperança? É esperar confiando, irmãos. É esperar confiando, crendo. A continuação da fé. Isso é esperança. É esperar confiando, crendo a continuação da fé. A fé, ela admite a dificuldade sem desanimar. O versículo 19 ao 22 diz: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Então nós podemos ver aqui, né, o versículo 22 diz: pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Então a fé, ela admite as dificuldades sem desanimar. A fé não ignora os problemas, mas leva mais em consideração o que crê do que o que vê, né? Então Abraão e Sara, eles sabiam que era difícil, mas fortaleceram sua fé, né? Dando glória a Deus, com convicção de que se cumpriria a promessa que Deus fez a Abraão. Então eles tiveram fé. Fé em quem? Em Deus, dando glória, tendo a convicção de que Deus ia cumprir a promessa na vida de Abraão e de Sara. Então, nós podemos ver que a promessa da fé é para todos nós. O versículo 23 ao versículo 25, e não somente
por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justiça. Irmãos, a promessa da fé é para todos nós. Como diz aqui a palavra de Deus, é para todos nós. A mesma promessa serve para todos nós. E Deus, ele pode fazer o impossível em nossa vida. Deus, ele pode fazer o impossível na sua vida, como diz lá em Lucas, capítulo 1, e o versículo 37. Não existe limite na fé. Não existe limite na fé. Mas nós somos limitados e temos dificuldades em crer. Esta é que é a realidade. Esta é que é a verdade. Não existe limite na fé, mas nós somos limitados e temos dificuldades em crer, né? Então nós temos que crer nisso. Viva pela fé. É o que nós devemos fazer, viver pela fé. Lá em Marcos capítulo 11, o versículo 24 diz: por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o Senhor recebereis e tê-lo-eis. É o que diz a palavra de Deus. Então, para crescer, irmãos, é preciso se alimentar e se exercitar da palavra de Deus. Busque uma fé poderosa, alimentando-se da palavra de Deus e se exercitando também com esta palavra, que é a verdade, que é a palavra de Deus. Eu finalizo aqui com um versículo lá de Hebreus. Hebreus capítulo 11, e o versículo 1 que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova das coisas que não se vê. Então isto é a fé. É o firme fundamento para nossas vidas. Então, aqui nós vimos, nesta passagem da palavra de Deus, o poder da fé. O poder da fé. Por isso, a cada dia nós temos que ter fé. Fé em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Cristo Jesus. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar agradecendo a Deus por esta oportunidade que Ele tem nos concedido nesta noite de estudarmos da palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Te agradecemos pela vida de cada um dos amados irmãos, Senhor, que Tu venha nos abençoar, nos dirigir com Teu Santo Espírito. E que a cada dia, Senhor, nós possamos ter fé, crer em Ti, Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado pelo perfeito sacrifício na cruz do Calvário em favor de nós. E é em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe.